A chuva caía fina sobre a cidade de Porto Alegre naquela tarde de março, transformando as ruas em espelhos escuros que refletiam as luzes dos semáforos. Flávia Costa observava da janela do seu apartamento, no bairro Moinhos de Vento, uma xícara de chá de camomila esfriando entre suas mãos. Aos 42 anos, ela havia aprendido a apreciar o silêncio. Aquele tipo de silêncio que não era vazio, mas preenchido por pequenas conquistas diárias, pela certeza de ter sobrevivido ao que um dia pareceu impossível de superar. O som da campainha a arrancou daquela contemplação. Flávia franziu o senho, não esperava ninguém. As visitas em sua vida eram raras e sempre agendadas, parte de uma rotina cuidadosamente construída nos últimos 5 anos. Uma rotina que a protegia do caos, que a mantinha inteira, quando tudo ao seu redor já havia se despedaçado uma vez. Quando abriu a porta, o ar pareceu escapar de seus pulmões. Ali estava Alexandre Mendes, o homem que um dia prometeu envelhecer ao seu lado, o mesmo que quebrou essa promessa em 1000 pedaços afiados. Ele estava diferente, mais magro, com fios de cabelo grisalhos que não existiam antes, os olhos fundos carregando um peso que ela conhecia bem. Mas o que mais a surpreendeu foi a vulnerabilidade estampada em seu rosto, tão distante da arrogância que ele carregava quando saiu pela última vez daquela porta. Flávia! A voz dele saiu trêmula, quase um sussurro. Eu sei que não tenho o direito de estar aqui, mas preciso falar com você, apenas alguns minutos. Ela segurou a maçaneta com força, como se aquele gesto pudesse ancorar todo o seu ser ao presente. Parte dela queria fechar a porta imediatamente, proteger a paz que tanto custou para construir. Mas havia algo naquele olhar, um desespero silencioso que a impedia de simplesmente virar as costas. Flávia deixou Alexandre entrar, mas não o convidou a sentar. Ele permaneceu de pé na sala de estar, olhando ao redor como quem revisita um lugar sagrado que profanou. As paredes estavam diferentes, pintadas de um tom suave de azul, onde antes reinava o bege neutro que ele insistia ser mais elegante. Os porta-retratos que um dia exibiam fotos do casal haviam sido substituídos por aquarelas de paisagens litorâneas, pintadas pela própria Flávia em suas aulas de terça-feira. Você mudou tudo, ele comentou, a voz carregada de uma nostalgia que não tinha o direito de sentir. Mudei o que precisava ser mudado, respondeu Flávia, cruzando os braços. Não era um gesto defensivo, mas de autoproteção. O que você quer, Alexandre? Ele engoliu em seco, as mãos tremendo levemente enquanto procurava palavras que pareciam presas em algum lugar entre o peito e a garganta. Durante 20 anos de casamento, Flávia conhecera todos os seus trejeitos, todas as suas máscaras. Mas aquilo era novo. Aquela fragilidade era inédita. Eu vim pedir perdão. As palavras saíram quebradas, como cacos de vidro. Eu sei que não há nada que eu possa dizer que desfaça o que fiz. Sei que não mereço seu tempo, muito menos sua clemência. Mas não consigo seguir em frente sem que você saiba o quanto me arrependo. Flávia sentiu um aperto familiar no peito, aquela dor antiga que aprendera a manter adormecida. 5 anos atrás, quando descobriu a traição, não uma aventura passageira, mas um relacionamento paralelo que durava meses, ela se despedaçou. Alexandre havia escolhido Laura, uma colega de trabalho 15 anos mais jovem, e simplesmente anunciou que estava confuso e precisava de tempo para pensar. Esse tempo significou abandonar Flávia em meio a um turbilhão de humilhação pública, contas compartilhadas e um coração estilhaçado. Mas o que Alexandre não sabia era que daquela dor insuportável Flávia havia renascido. Voltou a estudar, abriu sua própria consultoria de recursos humanos, reconectou-se com amigas que havia negligenciado durante o casamento, descobriu a pintura, a yoga, a literatura que sempre quis ler, mas nunca tinha tempo. Ela se reconstruiu tijolo por tijolo, sem pressa, sem atalhos.
Perdão, repetiu Flávia, deixando a palavra flutuar no ar. Você veio até aqui depois de 5 anos para pedir perdão. Alexandre assentiu, os olhos já brilhando com lágrimas que ele tentava conter. Eu sei como isso soa. Sei que parece egoísmo da minha parte. Mas preciso que você entenda. Laura me deixou há 6 meses. E quando ela foi embora, quando me vi sozinho naquele apartamento vazio, percebi o que havia perdido. Não ela, Flávia. Você. Percebi que joguei fora o único amor verdadeiro da minha vida. Flávia sentiu uma pontada de algo que poderia ser satisfação, mas recusou-se a nutrir esse sentimento. Vingança emocional era um veneno que ela não estava disposta a beber. E você acha que eu deveria sentir pena? Que devo abrir os braços porque sua segunda escolha não deu certo? Não. Ele deu um passo à frente, depois parou, como se tivesse medo de invadir o espaço dela. Não estou pedindo que volte para mim. Não seria capaz de ser tão arrogante. Estou pedindo apenas que me perdoe. Que me diga que um dia, talvez, a dor que causei possa se transformar em algo menos devastador. Flávia caminhou até a janela, observando a chuva que agora caía com mais intensidade. Havia algo hipnótico naquelas gotas deslizando pelo vidro, cada uma seguindo seu próprio caminho até desaparecer. Você sabe o que é acordar todos os dias por um ano inteiro sentindo que não vale nada, Alexandre? Sabe o que é olhar no espelho e se perguntar onde errou, o que faltou, por que não foi suficiente? Ele fechou os olhos, as lágrimas finalmente escapando. Eu sinto muito, sinto tanto, Flávia. Eu passei por terapia, noites em claro, crises de pânico no supermercado porque esbarrava em conhecidos que olhavam para mim com aquela pena insuportável. Você me deixou em pedaços e seguiu sua vida como se eu fosse um capítulo que podia simplesmente fechar. As mãos de Alexandre tremiam descontroladamente agora. Ele se aproximou, mas manteve a distância. Eu fui um covarde, um egoísta. Eu destruí a pessoa que mais me amava neste mundo porque estava assustado com a minha própria mediocridade. Porque Laura me fazia sentir jovem, novamente, importante, desejado. Mas era tudo ilusão. Eu troquei ouro por vidro e só percebi quando foi tarde demais. Flávia virou-se para encará-lo. Havia algo poderoso em finalmente ter Alexandre diante dela, vulnerável, despido de todas as defesas. Durante anos, ela imaginou esse momento. O que diria? Como reagiria? Ensaiou discursos inteiros em sua mente, alternando entre a frieza absoluta e o perdão magnânimo. Mas agora, com ele ali, real e destroçado, nada do que havia planejado parecia adequado. Você quer que eu te absolva, disse ela, a voz firme, mas não cruel. Quer que eu te diga que está tudo bem, que já superei, que você pode seguir em paz com sua consciência limpa. Não espero que diga que está tudo bem. Sei que não está. Sei que nada pode apagar o que fiz. Alexandre passou as mãos pelo rosto, tentando conter o choro. Mas vivo há meses com esse peso, Flávia. Acordo de madrugada lembrando do dia em que saí de casa, da expressão no seu rosto quando te disse que não te amava mais. Mentira. A maior mentira que já contei na vida. Eu sempre te amei, mas fui fraco demais para honrar esse amor. Ela sentiu um nó na garganta, não de compaixão por ele, mas pela memória daquela versão de si mesma. A Flávia que implorou para ele ficar, que se ofereceu para mudar, que aceitou a culpa por algo que nunca foi sua responsabilidade. Você me fez acreditar que eu não era suficiente, que havia algo errado em mim. Levei anos para desconstruir essa mentira que você plantou. E eu carrego essa culpa como uma pedra no peito todos os dias, ele respondeu, a voz engasgada. Você era mais do que suficiente, você era tudo, e eu fui incapaz de enxergar isso até perder você. Flávia pegou a xícara de chá já frio e a levou até a cozinha, mais para ter algo para fazer com as mãos do que por qualquer outra razão. Alexandre a seguiu com o olhar, mas não se moveu.
Ele sabia que estava ali sob as regras dela, no tempo dela, nas condições dela. Sabe qual foi o momento mais difícil? Perguntou Flávia, voltando para a sala. Não foi quando você saiu, foi quando percebi que você tinha razão. Não sobre mim ser insuficiente, mas sobre nosso casamento estar morto. Porque eu também estava vivendo no automático, Alexandre. Também tinha deixado de me enxergar, de me priorizar. Me perdi tanto em ser sua esposa que esqueci de ser Flávia. Os olhos de Alexandre se arregalaram. Você está dizendo que também se sentia assim? Estou dizendo que nosso casamento estava doente. Mas a diferença entre nós é que você escolheu trair, mentir e me abandonar. Eu teria escolhido a honestidade, o diálogo, talvez até mesmo uma separação digna. Você escolheu me humilhar. Ele caiu de joelhos no chão da sala, as mãos cobrindo o rosto, e começou a chorar de verdade. Soluços profundos que faziam seus ombros tremerem. Me perdoa, Flávia. Por favor, me perdoa. Não consigo mais viver com isso. Não consigo mais olhar para mim mesmo no espelho. Flávia observou aquele homem destroçado diante dela e sentiu uma mistura complexa de emoções. Raiva, sim. Mágoa, ainda presente. Mas também uma estranha forma de compaixão. Não pelo que ele estava sofrendo agora, mas pelo fato de que ambos haviam sido vítimas de suas próprias fraquezas, cada um à sua maneira. Ela se abaixou, até ficar na altura dele, mas não o tocou. Alexandre, olhe para mim. Ele ergueu o rosto molhado de lágrimas, os olhos vermelhos completamente exposto. Eu te perdoo, disse Flávia, e sentiu as palavras libertarem algo dentro dela. Não para ele, mas para si mesma. Não porque você merece, ou porque o que fez foi justificável. Eu te perdoo porque carregar esse rancor está me impedindo de ser completamente livre. Porque perdoar não significa esquecer ou aceitar o que aconteceu. Significa escolher não deixar que sua traição continue definindo quem eu sou. Alexandre fechou os olhos, as lágrimas continuando a escorrer. Obrigado, Flávia. Mas precisa entender uma coisa, ela continuou, a voz firme. Perdoar não significa que vamos voltar a ter qualquer tipo de relacionamento. Não somos amigos, não somos confidentes. Você não terá espaço na minha vida além deste momento. Ele assentiu, engolindo com dificuldade. Eu entendo. Flávia se levantou, estendendo a mão para ajudá-lo a se levantar. Alexandre aceitou, e por um breve momento, suas mãos se tocaram. Uma conexão física que carregava 2 décadas de história, mas também o peso irreversível de tudo que havia sido quebrado. Existe uma condição para esse perdão, disse Flávia, soltando a mão dele. Você vai sair daqui e não voltará a me procurar. Nada de mensagens em datas comemorativas. Nada de oi, como você está em redes sociais. Nós encerramos este capítulo hoje, de forma definitiva. Alexandre respirou fundo. E se eu um dia precisar falar com você, se houver algo importante? A menos que seja algo extremamente urgente. E estou falando de questões legais, Alexandre. Nada além disso. Você não tem mais esse direito. Eu reconstruí minha vida sem você. E essa vida não tem espaço para fantasmas do passado, por mais arrependidos que estejam. Ele acenou com a cabeça, limpando o rosto com as costas das mãos. Você está certa. Você sempre foi a mais forte de nós dois. Eu só queria que você soubesse que, apesar de tudo, você foi o grande amor da minha vida. E vou passar o resto dos meus dias sabendo que joguei isso fora. Flávia sentiu uma pontada no coração, mas manteve a compostura. O que você sente não é mais meu fardo, Alexandre. Você terá que encontrar uma forma de viver com suas escolhas, assim como eu tive que encontrar. A diferença é que eu escolhi me reconstruir em vez de me destruir. Espero que você também encontre esse caminho, mas não será comigo ao seu lado. Ele caminhou em direção à porta a cada passo, parecendo custar um pedaço de si mesmo. Antes de sair, virou-se uma última vez.
Você está feliz agora? Flávia pensou na pergunta. Pensou nas manhãs de domingo pintando na varanda, nos jantares com amigas que a faziam rir até doer a barriga, nos pequenos sucessos profissionais que conquistou sozinha, na liberdade de ser exatamente quem desejava, sem precisar se moldar para caber nas expectativas de outra pessoa. Estou em paz, respondeu ela, e isso é mais do que felicidade, é liberdade. Alexandre assentiu, uma última lágrima escorrendo por seu rosto. Então eu fico feliz por você, de verdade. Quando a porta se fechou, Flávia permaneceu imóvel por alguns instantes, ouvindo os passos dele se afastarem pelo corredor. Depois, caminhou até a janela novamente. A chuva havia parado, e entre as nuvens escuras, um raio de sol começava a romper, iluminando as poças d'água na rua como pequenos espelhos de prata. Naquela noite, Flávia preparou seu jantar preferido, um risoto de fungo que aprendera a fazer sozinha, sem pressa, saboreando cada etapa do processo. Colocou sua playlist favorita, abriu uma garrafa de vinho tinto e sentou-se à mesa, não com a solidão que costumava sentir nos primeiros anos após a separação, mas com a companhia prazerosa de si mesma. Enquanto comia, pensou na jornada que havia percorrido. Houve momentos em que achou que não sobreviveria à dor, noites em que a solidão parecia um buraco negro pronto para engoli-la. Mas havia sobrevivido. Mais do que isso, havia florescido. Tornara-se uma versão de si mesma que jamais existiria se o casamento tivesse continuado. Uma mulher que conhecia seu próprio valor, que estabelecia limites, que não aceitava migalhas de afeto disfarçadas de amor. O perdão que ofereceu a Alexandre naquela tarde não foi um presente para ele. Foi um presente para si mesma. Uma forma de soltar o último fio que ainda aprendia aquele passado doloroso. Porque perdoar não significa esquecer, muito menos justificar. Perdoar é escolher não permitir que a dor alheia continue envenenando o próprio presente. Flávia sabia que Alexandre provavelmente continuaria carregando seu arrependimento por muito tempo, talvez para sempre, mas isso não era mais problema dela. Ela havia feito sua parte, havia ouvido, havia compreendido, havia perdoado e, mais importante, havia estabelecido seus limites com clareza e firmeza. Porque o verdadeiro perdão vem acompanhado de sabedoria. Perdoar não é ser ingênuo, não é abrir as portas novamente para quem já demonstrou ser incapaz de honrar a confiança depositada. É entender que todos somos falhos, que todos cometemos erros, mas que algumas pontes, uma vez queimadas, nunca mais podem ser reconstruídas. E tudo bem assim. Algumas histórias precisam terminar para que outras possam começar. E Flávia estava pronta para escrever os próximos capítulos da sua vida com tinta própria, sem permitir que a caneta voltasse às mãos de quem já havia rabiscado páginas suficientes. Naquela noite, ela dormiu em paz pela primeira vez em muito tempo. Não porque havia resolvido algo com Alexandre, mas porque havia resolvido algo consigo mesma. Havia provado que era possível perdoar sem se perder, que era possível ser compassiva sem ser tola, que era possível encerrar ciclos sem amargura. E quando acordou na manhã seguinte, com o sol entrando pela janela e os pássaros cantando lá fora, Flávia soube que havia finalmente fechado aquela porta. Não com raiva, não com tristeza, mas com a dignidade de quem sabe exatamente quem é e o que merece. Existe uma força silenciosa no perdão, mas uma força ainda maior em perdoar sem perder a si mesma. Flávia aprendeu que é possível liberar alguém da prisão do ressentimento sem lhe devolver as chaves da sua vida. Que é possível ter compaixão pela dor alheia sem assumir a responsabilidade de curá-la. Que é possível encerrar capítulos com dignidade, sem transformar o final em um campo de batalha. O verdadeiro perdão não exige reconciliação,
não exige que as pontes sejam reconstruídas ou que a confiança seja restaurada. O verdadeiro perdão é um ato de libertação pessoal, uma escolha consciente de não permitir que o passado continue definindo o presente. Alexandre veio buscar paz para sua consciência. E embora Flávia tenha oferecido perdão, ela não ofereceu absolvição completa. Porque algumas consequências precisam ser carregadas, não como punição, mas como aprendizado. E os limites que ela estabeleceu não foram crueldade, foram amor próprio. Há poder em dizer, eu te perdoo, mas não te quero de volta na minha vida. Há liberdade em reconhecer que nem todas as histórias merecem segundas chances. Há sabedoria em entender que perdoar é sobre você, não sobre a outra pessoa. E se você está passando por algo semelhante, se alguém do seu passado voltou pedindo perdão, lembre-se, você tem o direito de perdoar nos seus termos. Você não precisa abrir portas que já fechou. Você não precisa oferecer conforto a quem te causou dor. Você pode perdoar e ainda assim escolher seguir em frente, sozinha, completa, em paz. Porque o perdão verdadeiro não é sobre o outro. É sobre você finalmente se libertar. Se esta história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir que é possível perdoar sem se perder. E lembre-se, você merece relações que te honrem, não que te quebrem. Até a próxima história.